Olá, estamos no ar com o Universo Épico e olha, hoje o bate-papo é com o nosso amigo que já está aqui conectado com a gente, é o Igor. Igor, tudo bem? Tudo bem, tudo massa. Prazer estar aqui. Ok, Igor, então se apresente para o pessoal aqui do Universo Épico. Galera, eu sou o Igor Girão, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, tenho olhos verdes e estou de camisa vermelha, tenho deficiência visual e eu sou bibliotecário e autor desse livro Além do Véu. Então vamos lá, né? Explica pra gente, conta a história de Além do Véu. Cara, Além do Véu, ele é uma mistura entre fantasia, crenças, mitologia brasileira e a mitologia de anjos mesmo, que a gente tem desde sempre, né? Porque eu sempre fiquei nesse embate entre o que é mito e o que é real e como isso tudo poderia, entre aspas, né, interferir ou interagir com o nosso cotidiano, com nós mesmos continuando sendo pessoas falhas, que temos nossos achismos, nossas crenças, nossos sonhos. Então eu tive a felicidade, né, de escrever esse livro trazendo essa mistura essa miscigenação mitológica, digamos assim, para poder interagir com seres humanos e sem tirar o que o ser humano tem de melhor, né? Que é a sua capacidade de entender e de ter as suas próprias formas de interagir com o que está posto, com o que é dito, ou com a própria mitologia. E assim, Além do Véu, acima de tudo, é um livro que não fala sobre ser passivo. Às vezes ele pode soar pretensioso, ou ele pode parecer que eu estou querendo fazer um grande caldeirão de coisas que às vezes não tem sentido, mas no final das contas ele é uma história, uma aventura, é um romance, e é a história de uma origem de um protagonista que é um ateu e se vê morrendo e virando um anjo, porque na mitologia do livro os seres humanos têm essa probabilidade de virarem anjos. Então ele se vê como um anjo e tendo que ajudar uma garota. E assim, ele como ateu começa a questionar um monte de coisa, né? E aí no decorrer do livro ele vai evoluindo tanto como ser mitológico, como herói e como humano, porque além de, mesmo sendo um anjo, eu até cito isso textualmente no livro, mesmo sendo humano, mesmo sendo um anjo, ele é demasiadamente humano, né? E eu acho que todos nós somos um pouco de anjos, um pouco de vilões, um pouco de, enfim, várias e várias figuras que fazem o nosso imaginário cada vez mais construído, destruído, né? De acordo com as situações que a gente acha no nosso dia a dia. E para você construir esse mundo todo e você, né, fazer os seus personagens, criar os seus personagens, você usou de quais referências? As minhas referências, sim, principalmente na literatura brasileira, é o Daniel Caldela e o Eduardo Spohr, que são autores com menos de sei lá, 20 anos de estrada, e eles, ao meu ver, eles fizeram uma revolução na literatura fantástica brasileira. Tem o André Bianco, né, que eu li ainda muito novo, mas eu já li as histórias dele, de vampiro principalmente. Agora, na literatura mundial, eu gosto muito do Cornwell, gosto muito do Stephen King, me espelho muito neles, mas eu acho que esses autores misturados, né, se não fosse o meu background de jogador de RPG, eu acho que essa literatura seria muito desconexa. Eu acho que, sendo um RPGista, né, jogando RPG, acho que é nesse momento que essa literatura entre amigos e jogos ela toma forma, né?
Eu acho muito legal que com o entretenimento, né, a gente consegue falar de diversos temas, né, discutir diversos temas, né, incluir pautas. Você também se preocupou em colocar pautas, né, para que quem fosse ler o seu livro fizesse uma reflexão? Com certeza. Eu acho que a partir do momento que você coloca um personagem ateu ou coloca um demônio, meio demônio, que tem outros anseios a não ser fazer o mal, faz também muito mal. Mas assim, você vê uma pessoa que tem planos e faz universidade e, sei lá, tem problemas familiares, ou você vê um cara que, teoricamente, ele é um punk e ele se promove, se encontra numa convergência de ideias que fazem ele pensar. Eu acho que o leitor vai ter a possibilidade de se ver nos personagens enquanto a própria convicção e a própria forma que eles têm de interagir com isso, né? Com os contextos que eles estão inseridos. E o livro, ele sendo também feito no formato de audiobook, né? Porque eu estou lançando, toda semana eu lanço um capítulo no Spotify e é uma outra experiência. Eu tenho essa preocupação de ter o áudio também para as pessoas que têm uma deficiência visual, assim como a minha. Então, assim, a partir do momento que você vivencia o mundo pelos olhos dos personagens e vendo que eu tenho essa preocupação na inclusão, você vê que é um livro que ele não se propõe a ser nada, mas ao mesmo tempo ele é muita coisa porque ele aborda muitos temas. Ele se coloca num ponto de convergência de muitas sensações, de muitos pontos de vista, de muitas maneiras de interagir com o mundo. Isso faz toda a diferença. Esse trabalho de audiodescrição, né, do seu livro, como é feito, né? Você mesmo faz a leitura, faz essa adaptação, ou não? Tem uma equipe profissional, né, para poder colocar esses capítulos na plataforma Spotify? Na verdade, eu não tenho uma equipe, mas também não sou eu quem faço. Eu tenho um grande amigo, o Léo Castilhos, beijo pro Léo. Ele é um grande ator lá de Curitiba e a gente entrou nessa jornada para que ele faz, né, as vozes, ele faz a leitura, ele faz a narração, ele dá as inflexões. Então, assim, ele é o meu braço direito nesse projeto. Eu entrei com o texto, com o livro, com a história, com a psicologia dos personagens e ele internaliza isso e transforma em outra forma artística, né? Ele faz a narração desses capítulos. Fica muito massa. E precisa fazer alguma adaptação para levar essa versão, né, com audiodescrição? Ou não, é só pegar o livro e fazer a leitura. Tem ali alguma adaptação no texto ou nem precisa? Não, a adaptação do texto é mais na questão da inflexão vocal dos personagens. O narrador, ele faz mais a questão neutra, né? Ele vai lendo a história e os personagens eles vão interpretando, o Léo, né? Interpreta o que os personagens vão sentindo e vão vivenciando. Mas ela é ipsiliteris, né? Ela é idêntica ao livro, ao que está escrito, ela vai ser publicada, ela está sendo publicada em áudio exatamente com o mesmo texto. Ô Igor, é importante essa acessibilidade, né? O pessoal que leu, né, que acompanhou o seu livro através da audiodescrição, né? Como é que foi o retorno, né, dessas pessoas? Todo mundo, eu não vou dizer todo mundo porque eu não quero ser leviano, né? Mas quem me deu feedback gostou muito da sensação, porque além de ser uma questão de inclusão, para pessoas que não enxergam, pessoas idosas, pessoas que não sabem ler, que ainda hoje é muito grande esse número de pessoas que querem varrer a casa, lavar a louça, sei lá, lavar o carro, dar banho no cachorro e ouvir o audiobook,
do livro é muito, assim, todo mundo que me deu feedback levou uma experiência, porque você tem a sensação de que os personagens são vivos, né? Estão conversando com você. De fato, eles devem ser vivos em algum multiverso por aí, mas é outra experiência, é uma forma a mais que enriquece a experiência com o livro, né? Isso é muito legal, muito interessante, porque não é só para quem tem a deficiência ou para a pessoa que é cega, que tem uma baixa visão. É exatamente aquilo que você falou. Tá lavando uma louça? Dá para ouvir. Tá no trânsito, no carro? Põe lá, no ônibus. Vai ouvindo a história, né? Massa, é isso mesmo. São outras possibilidades. A tecnologia, ainda bem que a tecnologia permite, né, que a gente possa fazer essas coisas. E o livro vai te acompanhando. Às vezes você quer, antes de dormir, você quer ouvir, você está no carro, está no avião. Então, assim, pode fazer o download e ouvir também. São novas experiências que enriquecem, né, como eu disse, a sua interação com o livro, a sua relação com o livro. Isso é muito importante. Agora, Igor, explica pra gente como é que foi o processo, né, o processo de trabalho com o seu livro. Quanto tempo demorou, né? E quais desafios você teve nesse meio aí, no meio do caminho? Eu escrevi o livro no ano de 2018. Eu tinha acabado de terminar meu mestrado em Ciência da Informação. E ele foi escrito em poucos meses até, acho que foi 6 a 9 meses. Assim, a minha relação com o computador, né, lá escrevendo, na edição e tal. E eu faço por meio de leitor de tela também. Então, eu vou fazendo, ele vai dizendo em voz alta o que eu estou escrevendo. Então, assim, é a sensação de você, mesmo sendo uma máquina, né, é a sensação de escrever e ser julgado na mesma hora, né? Porque você está meio que ouvindo uma pessoa lendo. E, assim, as minhas dificuldades com relação a esse livro foi tanto na questão da paciência para escrever, porque você não adianta você só digitar rápido. Tem que construir a história, tem que ter o passo a passo, a descrição, e você tem que lidar com pessoas dando feedback, editor, a mãe, o pai, a sobrinha, o tio, todo mundo dando um pitaco. Você tem que... você não precisa, né? Mas você quer levar em consideração o que as pessoas estão dizendo, que é importante, e você não pode desvirtuar a história. Então, assim, escrever foi fácil, costurar a história foi desafiador, mas deixar ela no ponto da publicação foi um grande desafio, porque você escreve o livro sozinho, mas para publicar, você tem que publicar. Eu sempre digo o seguinte: escrever é uma atitude solitária, mas publicar tem que ser em grupo, tem que ser coletivo. E se você não souber lidar com essas diferentes visões, de diferentes pontos de vista, diferentes egos, você acaba tendo muitos problemas. E ainda tem um lance, né, de você ter que lidar com tudo isso, como eu falei. Não desvirtuar a história, porque se ela está dentro de você e ela está te causando essa vontade de escrever, ela tem que ser exorcizada, tem que ser posta no mundo. E essa é a principal desafio. Você tem que lidar com as diferentes visões e você não poder perder a sua essência. Bom, então o nosso papel é esse, Igor. É não deixar o livro lá na gaveta, na estante, né? Então, o pessoal que ficou interessado, né, que quer acompanhar o seu trabalho e quer conhecer o livro, né, Além do Véu, como é que faz, né, para te encontrar? Tem Instagram, Facebook, site? Agora é o momento. Meu Instagram é Girão Igor. O livro tá para vender, o e-book na Amazon. O livro físico você pode comprar comigo mesmo, fazendo um contato lá no Instagram. E o Spotify, né? Você busca Além do Véu ou Igor Girão e não tem erro. Você vai cair lá no livro, você vai ouvir, você vai viajar comigo e eu vou abrir as portas desse universo para você. Perfeito. Ó, antes da gente encerrar aqui esse bloco, Igor, quais são os seus planos, né, com Além do Véu? Além do Véu, ele tem
pelo menos uma continuação que eu comecei a escrever já, mas eu estou vendo aí para onde é que o livro vai se dirigir sozinho. Mas assim, eu estou pensando pelo menos em uma continuação para ele. Mas talvez ele vire uma trilogia, porque é um universo muito horizontal. Se a história ganhar muito galho, né, muita ramificação, vai ser uma trilogia. Mas podem acompanhar que pelo menos um livro tem, porque tem muita história para contar nesse universo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Lançou o volume 2, você volta aqui no Universo Épico para contar pra gente se vai ter um terceiro ou não. Combinado? Tá certo, combinado. Assim que eu lançar, eu entro de novo com vocês e a gente conversa sobre o próximo volume. Valeu, Igor. Sucesso, viu? Um abraço. Um grande abraço. Tudo bom. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Universo Épico. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. Agora, o nosso bate-papo é sobre heróis e heróis negros. E para falar desse assunto, nós temos aqui o Márcio. O Márcio é especialista, né, Márcio? Opa, olá, Michel, tudo bom aí? Como é que tá? Tudo jóia. Eu gosto da área e trabalho com a área, né? A gente tem uma loja em Campinas aí na Comic City, aí, então tô por dentro aí. Agora, eu avisei aqui o pessoal que a gente vai falar sobre heróis, né? Se a gente pudesse quantificar, né, em percentual, nós temos, claro, né, evidentemente, muito mais heróis brancos do que heróis negros, né? Sim. Meu amigo, eu diria que a gente não tem nem 10% assim do total dos heróis brancos, né? E eles foram criados muito depois, não existia uma ênfase nisso, e mesmo assim, quando eram criados, eram mais como chamados sidekicks, que eram parceiros de heróis, né? No começo eram assim. Até ter uma protagonização maior, assim, demorou um pouco, né? Você tem uma ideia, o primeiro super-herói aí é dito como sendo o Superman, em 1938. Mas nós só fomos ter um herói negro, assim, com representatividade só na década de 60. Então você vê que tem um gap grande. Bom, então vamos destacar, né, esses heróis. E eu quero começar, então, vamos começar pelo Pantera Negra? Pô, vamos começar pelo rei já, o grande Pantera Negra, né? Pô, o personagem é incrível, não preciso falar, muitas pessoas agora já conhecem ele por conta do filme, né, que a Marvel criou para ele, que foi um filme muito, muito ousado, né? Um filme assim que trouxe os bastidores aí, 98%, né, de toda a produção eram de atores negros, mas também as pessoas por trás também eram negras, né? Então foi um grande marco aí no mundo inteiro. Nos quadrinhos, o Pantera Negra não é muito diferente dos filmes, né? Ele também foi criado na década de 60, eu tenho até um rascunho aqui para mim, e ele é um personagem que desde o começo, ele foi criado na verdade para ser um personagem de apoio para o Quarteto Fantástico, que é um outro grupo da Marvel, primeira equipe que a Marvel criou, né? E aí em algum momento ele foi criado quase para ser um vilão, ali, um anti-herói. Mas ele foi um personagem tão legal, o Stan Lee gostou tanto dele, né? Começou a dar mais ênfase nele, as pessoas foram lendo, gostaram tanto, que aos poucos ele foi ganhando um título próprio, foi crescendo dentro dessa e de outras mídias, né? Personagem realmente incrível. Para quem aí, de repente, não conhece tanto o personagem, é importante saber que o Pantera Negra, na verdade, é um título tribal, né? Lá de Wakanda, que é uma cidade fictícia, que eles idealizaram como se fosse uma cidade criada sem colonizadores. Então, como seria, né, uma cidade de descendência africana se não tivessem colonizadores brancos, né, para direcionar? Então, eles se tornaram, assim, a cidade mais tecnológica do mundo, né? Então, o Pantera Negra é um título tribal, existem várias tribos nessa cidade, que é Wakanda, e essa é uma das tribos, né, a tribo dos Panteras, que conseguiu se tornar, assim, o líder de todas as outras tribos. É a tribo Pantera que lidera todas as outras tribos, né? E o principal rei dessa tribo, né, é o Pantera Negra, né? O principal personagem lá. Nós temos, então, o antes Pantera Negra e o depois do Pantera Negra, né? Isso mesmo. O Pantera Negra, antes dele, até existiram outros personagens, por exemplo, o próprio Falcão, que é o personagem que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele também foi criado antes, mas ele não teve
não moveu tantas pessoas, não chamou tanta atenção quanto a criação do Pantera Negra. Esse, com certeza, é a maior criação, assim, dentro dos heróis negros, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, Márcio, no cinema, nos quadrinhos, existe esse movimento de você, às vezes, trocar, né, o personagem, trocar o ator que faz, né, o herói. E, infelizmente, né, o Pantera Negra sofreu uma troca muito abrupta, né? Porque, infelizmente, o ator faleceu e agora a gente não sabe como é que vai ficar aí, né, o destino do Pantera Negra. Talvez nós teremos a irmã substituindo, então, esse posto. Muito bem, isso mesmo. Quando o ator Chadwick Boseman, né, veio a falecer, todo mundo ficou na dúvida de como que seria o próximo filme do Pantera, né? Afinal, as expectativas, né, estavam muito altas e tudo mais. Tudo indica que a Shuri, que é a irmã do Pantera, veio para ficar, né? Nos quadrinhos, inclusive, muitas pessoas não sabem, mas ela já foi a Pantera Negra nos quadrinhos, né? Tem uma história muito famosa lá fora, no qual o Pantera ele é gravemente ferido e a irmã acaba tendo que tomar conta da nação de Wakanda enquanto ele se recupera. Então não seria uma coisa assim muito fora dos quadrinhos, né? Como tudo até agora tem sido inspirado nos quadrinhos fortemente, eu acho que se isso acontecer, né, vai ser uma coisa que já tá conversando com a fonte de onde veio, né? Agora, se já é difícil a gente ter heróis negros, imagina heroínas, né? Com certeza, isso é um outro problema muito grave, né? Heroínas negras, assim, com grande protagonização, que as pessoas deem atenção mesmo, é muito, muito difícil. Eu vou dizer que acho que uma das maiores é a Tempestade, que é uma personagem que surgiu nos X-Men, e ela é sempre comparada com a importância da Mulher Maravilha, por exemplo. Algumas pessoas acham que talvez a Tempestade seja a personagem mais importante, assim, com descendência africana, né? Porque ela é muito poderosa, ela influenciou muito e foi uma criação muito corajosa aí dentro dos X-Men. Mas existe uma outra mais nova que eu queria comentar com você, que é a Coração de Ferro. E eu acho que ela tá super em alta agora, né? Os trailers do Pantera Negra, liberado um tempo, já mostravam a participação dessa personagem entrando no universo Marvel, né? Ela é uma garota aí de 15 anos, que ela encontrou, pelo menos nos quadrinhos, ela encontra algumas peças de armadura, ela cria, na verdade, a armadura com as peças que ela encontra numa faculdade, né? Ela é uma pessoa muito para frente, muito inteligente, e ela cria a versão dela de uma armadura do Homem de Ferro, né? E aí, eventualmente, ela chama a atenção do Tony Stark, e aí que aprova, né, essa incursão dela no mundo dos super-heróis e transforma ela na Coração de Ferro. Então ela é uma versão aí do Homem de Ferro, só que é uma mulher negra e jovem, né? Que acaba também dando oportunidade, né, de várias garotas negras aí se sentirem parte disso, né? Se sentirem incluídas. Então eu acho uma personagem muito importante. Outra coisa que já foi revelado é que ela vai participar também de uma série na Marvel, na Disney Plus, chamado Guerra das Armaduras, né? Que vai unir todos os personagens que tem a ver com o Homem de Ferro aí. E ela vai estar lá. E aí, falamos da Marvel, encerramos Marvel por enquanto ou tem mais algum personagem? Poxa, tem alguns outros personagens legais, mas acho que a gente podia falar um pouquinho da DC Comics. A gente tem personagens dentro da DC Comics também, que são importantes também. Então, quem seria da DC? Poxa, tem um personagem, sabe, Lanterna Verde? Lanterna Verde é um personagem que ele usa um anel energético que, com a força de vontade dele, ele consegue criar qualquer objeto sólido. Ele é um personagem que foi criado aí para os quadrinhos, personagem branco, mas nos anos 2000, quando teve o desenho animado da Liga da Justiça, esse Lanterna Verde foi mostrado como personagem negro, né? Então, o John Stewart, ele já havia surgido nos quadrinhos também, e quando eles resolveram fazer a Liga da Justiça no desenho animado, eles resolveram usar esse personagem negro. E foi aí que ele ficou super conhecido, né, no mundo inteiro, assim, né? John Stewart realmente é um personagem negro que ele tem até um pensamento um pouco diferente do Lanterna Verde original. Ele é muito metódico, né? Muito, muito certinho. E tudo que ele constrói com o anel, assim, é sempre muito... parece, assim, que foi um arquiteto que criou. Essa é a diferença dos dois lanternas, né? Enquanto o outro cria luvas de boxe, e esse cria prédios e armas mais complexas, né? Você já assistiu Adão Negro? O Adão Negro ainda não vi o Adão Negro.
Ainda não, mas eu já sei que tem um personagem negro muito forte lá, que é o Gavião Negro, né? Gavião Negro tá lá. Também o personagem foi criado nos quadrinhos. Na verdade, nos quadrinhos, ele não é ele não é negro. Ele não é. Não é, mas eles quiseram colocar no Adão Negro, né? Até para ter uma participação, né? Uma representatividade mais forte, um personagem importante. Colocaram um ator negro, o que eu achei excelente, deu muito certo. Até se você parar para pensar, o personagem dos quadrinhos, ele é um personagem que veio, né, do Egito, então, assim, tem muito a ver, né, o norte da África ali, se você parar para pensar, faz bastante sentido ele ser negro, né, ele é um personagem que veio, assim, desse lado também, do mundo, então, eu achei que foi muito acertado isso daí, bem legal. Ô Márcio, por que você acha que as pessoas, elas criticam, elas olham com estranheza quando nós temos um personagem que, inicialmente, é fantasia, né? É ficção. E nessa ficção, nessa fantasia, ele é branco e para talvez uma representação no cinema, ele acaba convidando um ator negro. Vou dar aqui um exemplo. A gente vai fugir um pouquinho desses heróis, mas nós temos a Pequena Sereia, né? Que vai ser interpretada por uma atriz negra. Você mesmo comentou do Lanterna Verde, né? No cinema, né? Ele foi interpretado por um ator branco, né? Então, às vezes as pessoas causam essa estranheza, elas, né, discutem muito na internet. É um problema mesmo. Aqui a gente vê bastante isso também. Eu acho assim, que tem muitos que acabam querendo ver representado assim, detalhe por detalhe, os personagens que eles gostam tanto nas telas, né? Mas eu acho que eles têm que entender também que acho que tem que ter uma empatia, né? Mesmo quem gosta desses personagens, de entender que é necessário ter uma representatividade, né? A raça negra tem que estar participando também dessa mídia e tem que estar participando de maneira assim, tem que estar em lugares importantes, lugares expressivos. Então, assim, existiu um tempo no qual os heróis negros não tinham esse espaço em nenhuma mídia. Hoje em dia, a mentalidade já mudou. Então, eu acho super natural, super normal que isso se reflita nas novas criações aqui pra frente, né? Então, tudo bem, na década de 30, quando foi criado o Superman, não existiam personagens negros. Hoje, como se sabe que isso é muito importante, isso inclui muitas pessoas, por que não, né, dar um espaço de um personagem negro num papel importante, né? Dentro de qualquer uma dessas histórias de super-heróis, né? Eu acho que isso vai incluir pessoas no mundo todo e as pessoas que, de repente, talvez venham se sentir, poxa, mas o personagem não era assim, eu acho que tem que ter um pouco de empatia, de entender o quanto isso pode mudar a vida de um jovem negro que está assistindo aquilo, né? O quanto isso pode motivar essa pessoa a fazer muito mais, se sentir ali parte também, como tantas pessoas brancas se sentiram no decorrer das décadas, né? Eu acho um assunto importante. Bom, com certeza. Bom, a gente segue aqui, ó, porque são vários personagens. Agora a gente vai falar sobre o Luke Cage, né? Legal. Luke Cage também é um personagem muito legal aí. Luke Cage, inclusive, ele já ganhou uma série de TV aí na própria Netflix. E agora a Disney Plus, né, criou o streaming deles, eles estão pegando de novo essas séries. Mas o Luke Cage é um personagem também que ele tem pele indestrutível, né? Ele esse é o poder dele, ele é super forte, tem pele indestrutível. Ele participou de alguns experimentos, né, de maneira forçada e ganhou essas habilidades. E ele é um personagem diferente nos quadrinhos porque ele não tem a ambição de proteger o mundo. Ele tenta proteger o bairro dele, né? Então ele fica tentando proteger o bairro. Então é um herói urbano e isso tornou ele muito especial, né? Porque é uma coisa que traz ainda mais próxima da nossa realidade. A gente consegue se identificar com o cara que tá andando ali no bairro, né? Embora ele tenha superpoderes e tudo mais. O Luke Cage também ele é um personagem assim muito bacana. E nos quadrinhos também existe uma série de polêmicas, porque nos quadrinhos ele casou com a Jessica Jones, que é uma outra personagem que também ganhou série, né? É uma personagem branca. Então nos quadrinhos eles teve esse casamento interracial, que foi uma coisa assim muito discutida na época também, né? Então é legal que traz outros aspectos para a gente estar pensando aí dentro, né? É curioso. Agora eu vou lançar aqui uma discórdia, talvez, né? Eu quero posicionamento, hein? Por que eu tô falando isso? Eu assisti o filme do Adão Negro, nós temos lá o Gavião, e aí, se você pegar, tem o Falcão, né? Se você for analisar, nós temos lá o Esmaga-Átomo, né? Que é bem parecido
com o Homem-Formiga, que aumenta, fica pequeno. E nós temos também a Ventania, né, na DC, e a Tempestade. Né? Então, quem que é espelho de quem? Né? Quem copiou quem? Cada caso é um caso. Realmente existe essa disputa entre as editoras. Quando eles percebem que o personagem fez sucesso, eles tratam de fazer a versão deles ali mesmo, né? Se a gente for pra gente poder... O próprio Adão Negro, né, que vem do universo do Shazam, que é um outro personagem aí, né, que tá bastante em alta, vai ganhar mais um filme e tudo mais. O Shazam, ele é uma cópia do Superman. Então começa por aí. Então o Superman foi criado em 38, o Shazam foi criado um ano depois, né, em 39, e aí eles tentaram, né, fazer a versão deles, um super ser aí. Trazendo aí pro Gavião, o Gavião Negro que aparece ali, ele é muito similar, por exemplo, ao próprio Falcão, né, da Marvel. O Falcão, na verdade, foi criado primeiro. O Falcão ele foi criado em 69, só para você ter uma ideia, né? O Gavião Negro, eu não tenho exatamente certeza o ano certinho, mas sei que foi criado bem depois, e muito provavelmente por conta dessa coisa de, né, tá fazendo sucesso lá. Vamos tentar fazer uma versão nossa aqui, né? Também personagem alado e tudo mais, não é coincidência, né? Dentro a própria Ventania, acho que a Ciclone, na verdade, do Adão Negro, ela também é uma cópia da Tempestade, foi criado anos antes, né? A Tempestade aí foi criada com os primeiros X-Men, né? Fez bastante sucesso e ela influenciou não só a Ciclone, mas dezenas de outros personagens aí com poderes climáticos, né? Ou de protagonização negra também. Ela influenciou todos esses tipos de personagens. Gente, ó, a lista aqui, apesar de não ser tão grande comparado aos heróis brancos, mas nós temos ali vários personagens importantes, heróis, e ele separou pra gente uma lista, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está se esgotando. Ele vai voltar em um outro programa, só que antes de encerrar esse daqui, eu quero saber mais, herói negro, né? Qual é o seu herói favorito? Olha, eu já pensei muito nisso, eu gosto muito do Blade, que é um personagem legal, eu adoro a Tempestade, assim, muito importante, mas eu ainda voto no Pantera Negra. Eu acho que o Pantera Negra, por vários motivos, ele trouxe, assim, essa atenção do mundo inteiro, né, para os heróis negros. Eu acho que depois que ele veio, depois que ele apareceu, que ele surgiu, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, ele fez as pessoas, assim, olharem diferente, né, prestarem atenção no potencial que os heróis negros têm. Então, por conta disso, ele ganhou meu posto de número 1 dos personagens negros aí. Ok, número 1 da Marvel. E o número 1 da DC? Número 1 da DC Comics. Deixe-me ver... Poxa, eu gosto bastante desse que nós comentamos, do John Stewart. Eu acho um personagem muito, muito legal. Eu acho que outros foram criados, mas ele é um personagem já criado há um certo tempo aí, que veio assim meio pelas beiradas, até como na intenção assim de ser de novo um sidekick do personagem principal, do Lanterna principal, mas ele já se demonstrou assim como tendo potencial para ter os próprios quadrinhos, as próprias aventuras. Então eu voto nele e a toda DC Comics. Perfeito. Bom, eu vou falar o meu? Não, você vai ter que acompanhar o próximo Universo Épico para saber quais são os meus favoritos. Então, quando o Márcio voltar para falar da outra parte da lista, eu conto. Combinado? Combinado, então. É isso. Valeu, Márcio. Um abraço. Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigado. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!